Olá, tudo bem? Estamos de volta no nosso programa Júnior Campos Prado e hoje falando sobre os cuidados com os animais de estimação, principalmente dentro de casa, com o veterinário Giovanni Araújo. Giovanni, pegamos aqui no intervalo mais algumas pessoas. Eu quero agradecer ao Santo Secato, que assistindo pela internet, está aí em Jundiaí nos assistindo, muito bom. A Rosa Campos também fez uma pergunta aqui. Primeiro eu vou falar o nome das pessoas. O Renato Adestrador fez grandes elogios, parabéns, obrigado, a gente agradece. O Fernando Pavanese também, que bom, Fernando, é um dos clientes nossos também. A gente fez uma bela obra de um patrimônio histórico, onde ele tem seu escritório de advocacia. E então vamos aqui fazer algumas perguntas aqui, que é da Rosa Campos. Ela tem um pitbull e ela tem uma preocupação na época de inverno, Então ela tem tipo aquele dó, tá frio, e ele fica lá do lado de fora da casa. Realmente essa preocupação com o frio uma coisa que realmente precisa ter, ou não, que ele vai estar habituado, dentro do habitat dele ali, mesmo porque o nosso inverno não é um inverno extremo, É um inverno aí dentro aí de uma temperatura de volta de 10 graus, vamos dizer assim. É que assim, na verdade, o que a gente tem que lembrar é isso, a adaptação do indivíduo. Aquele cachorrinho pitbullzinho que é pego, que foi criado dentro de casa, assim, quando pequenininho e tal, ele não tem aquela adaptação a grandes variações. Uma das coisas que mais complica é a troca de temperatura. E o que rebenta aí, que a coisa complica, é o vento. Então assim, se o animal está com frio e ele está abrigado no vento, ele acaba criando embaixo, porque o pelo ele serve para criar um microambiente entre o pelo e a pele. Se você não quebra essa barreira com o vento, por exemplo, fica uma camada de calor ali guardada e ele consegue segurar a temperatura do corpo. Então assim, um dos grandes desafios do inverno para os animais é justamente abrigar do vento, da brisa, que ela acaba penetrando na pelagem e tirando o controle térmico do cachorro. Porque mesmo o chão, quando ele se engruvinha, dá um tempinho, o chão esquenta, ele acaba se adaptando. Mas o conforto é sempre o objetivo. O problema é pitbull, labrador, é que os bichos destroem tudo. Bobear, eles arrancam até o piso do chão às vezes, Então, assim, são animais que eles são muito arteiros. E aí, o que acontece? Às vezes você tem dificuldade de colocar um colchão, um pano, porque eles engolem, vai ter que levar lá para tirar do estômago, rasga tudo. Às vezes, se você não consegue fazer nenhuma dessas adaptações com pano, colchões comuns, você pode optar por deixar uma caminha feita de estruturas que não trocam tanto calor, como madeira ou uma borracha. Tá? A madeira às vezes é uma opção, porque ela tanto no frio quanto no calor, ela dá mais conforto. A borracha no inverno, ela dá uma controlada boa. Se são estruturas mais grossas, que os animais têm mais dificuldade de destruir. Não que não consiga, Um pitbull e o labrador consegue, mas eles vão ter mais dificuldade, vão demorar mais tempo. Às vezes você pode tentar dar uma compensada com brinquedos, para eles esquecerem um pouco de destruir a cama e destruir o brinquedo. E lembra de um detalhe, hein? O brinquedo que o cachorro gosta é o que ele destrói. Se você comprou um brinquedinho, ele carrega de um lado, deixa ali e não estraga o brinquedo, ele não gostou do brinquedo. A gente tende a querer comprar os brinquedos que ele não estraga e os brinquedos que ele não gosta. Então assim, você vai dar os brinquedos que ele destrói, que são os que ele adora mesmo, tá? Geralmente são esses. Então assim, eu me preocuparia primeiramente com o vento e depois com o assoalho. Tá? Se conseguir colocar um assoalho mais confortável, com certeza vale a pena, tá? Mas um pitbull, um labrador não vão morrer de frio num caso desse, tá? Pelo piso. Tem alguns que você vai botar a madeira, você vai colocar a borracha, eles vão sentado, deitado do outro lado. Sim. Que é um animal que ele realmente quer o suporte. Acontece com a gente também, Tem vezes que uma pessoa está aqui tudo engruvinhadinha e o outro está com regata, Essas variações acontecem entre indivíduos também, Tá certo. Interessante. Outra pergunta aqui é do Renato Adestrador. Pelo nome, adestrador é um profissional aí da área, vamos dizer assim, Pelo menos que lida, que ensina, que adestra, é bastante interessante essa parte educacional.
né, no caso, que realmente educa essa convivência, e eu acho que é bastante saudável, eu acredito, né, porque, claro, dentro dos limites, de conhecer realmente todo o funcionamento do animal, para que não abuse, né, faça do animal realmente um amigo fiel. E ele está perguntando aqui que às vezes ele percebe em algumas situações de vômito que ele tem a impressão que o animal, o cachorro no caso, ele provoca aquilo por talvez querer eliminar algo que não esteja fazendo bem. Existe isso? Tem essa função biológica? É que assim, ó, primeiramente você falando de adestramento, realmente as pessoas têm que esquecer um pouco daquela coisa antiga de adestramento, ficar dando patinha, sentando e rolando. Que hoje o adestramento, que na verdade a gente fala também de comportamentalistas, né? Que são ensinar ao comportamento, como que o animal deve se comportar dentro de casa. Sim. Isso é importante porque para a sua qualidade de vida, se o cachorro faz xixi e cocô no lugar certo, se ele não destrói uma coisa, se ele vive bem e não destrói as coisas e tem um bom convívio social, vai ser melhor para todos, não só para o cachorro, mas para o tutor também. Então, em países mais desenvolvidos, né, que a parte de conhecimento já está um pouco mais avançada, os animais são sim levados a escolinhas, né? Então, eles são novinhos, eles vão para a escolinha para ensinar, por exemplo, a pegar sangue, pegar veia. Porque o animal hoje vai num hospital, numa clínica, ele sofre. Se ele for ensinado a não ter medo disso, ele chega lá, pega a veia e ele acaba ficando mais tranquilo. Então, toda essa estrutura de adestramento, de comportamento, realmente hoje vai crescer conforme o conhecimento das pessoas vão subindo. Já existem estruturas, até mesmo em Jaú, que fazem essa parte de creche, né, de adestramento e de comportamento também. Então, animais que têm problemas comportamentais, hoje se fala até em chamar um comportamentalista e não um adestrador, para desfocar aquele negócio de saber andar do lado e dar patinha e tudo mais, tá? Certo? Sim. Em relação ao vômito, no caso do cachorro, o cachorro tem o esôfago dele, que é esse caninho que leva até o estômago, ele é parcialmente estriado, ou seja, o animal tem mais capacidade. É um músculo, por exemplo, a gente não tem controle nenhum sobre o nosso esôfago, você não consegue, porque é uma musculatura lisa, não é de uma forma mais simples, não é o nosso conhecimento, nossa ciência que vai saber ele movimentar ele. No caso do cachorro, ele é parcialmente estriado, ele não tem uma capacidade tremenda de ficar mexendo na comida lá dentro, sim, mas ele consegue facilmente regurgitar. Tanto que na natureza o cachorro come, e depois ele vai até os filhotes e regurgita a comida para que os outros filhotes comam. Tá? Então o cachorro ele tem uma facilidade muito grande de, entre aspas, vomitar, que na verdade é um tipo de regurgitamento. No caso do gato, o gato ele tem uma doença muito comum que é o tricobenzoar, que é o quê? É o acúmulo de excesso de pelo. Tá? Isso pode ter diversas causas, desde má alimentação, ou pode ser natural. Como o gato se limpa o tempo inteiro, ele fica ingerindo pelo. E naturalmente é esperado, é normal, se for muito esporádico, né? Se for esporádico, o animal de vez em quando vomitar o pelo. Sim. Então, a hora que acumula uma quantidade significativa de pelo no estômago, ele vai lá e regurgita. Ele tem essa capacidade de vomitar para voltar a ficar normal de novo. Então, é mais do que a gente, não é um controle exato, né? Sim, mas eles têm uma facilidade maior do que a gente. Puxa, então, tudo é uma sabedoria universal, né? Dos animais, toda essa perfeição, né, que tem no mundo. É que assim, quando a gente fala em evolução, né, você fala assim, evolução para quê? Essa que é a resposta, né? Essa que é a pergunta correta. Porque se você falar assim, vamos ver, a evolução vai ser quem conseguir sobreviver numa floresta. A gente não é o animal mais evoluído. Sim. Entendeu? É isso que eu acho da questão. Depende até habitat, né, numa situação de como a gente é em grupo, né? Como o ser humano ele se agrupa, né? Ele acaba tendo uma força que os outros animais não têm. Tá? É igual uma trilha de cachorro, mas que também cria uma força maior do que o indivíduo sozinho. Sim, sim. A gente vê em selvas, a gente vê esses programas que é interessante, na África, os leões, por exemplo, que de repente quando se encontra com um conjunto de outro tipo de animal, ele respeita. Porque tem ali um grupo. Por exemplo, no leão mesmo é muito comum hiena, né? Se o leão está sozinho, ele não mexe com as hienas.
Porque é perigoso mesmo, eles podem até matar ele, né? Então ele toma um certo cuidado. Seria... E o ser humano realmente, como você falou, é uma analogia, é verdade, o ser humano ele ganha força com isso, no sentido de que a gente tem essa união, né? Fora também talvez um cérebro mais desenvolvido, e por isso a gente diferenciou a gente do tem reino uma animal, capacidade de né? adaptação, a nossa capacidade social e psíquica, porque por mais que você seja inteligente, se você estiver sozinho na floresta, você dançou. Entendeu? Agora, se você estiver num grupo grande de pessoas, um protege o outro, né? Aí a força fica maior. Então, assim, é legal quando você começa a estudar as espécies, né? Você vê a forma de funcionamento, é bem legal de começar a ver. A gente começa a justificar também, ver por que a gente tem alguns comportamentos, às vezes, que é legal. Saber os porquês das coisas. E como você falou, o que é realmente uma evolução e o que está saindo fora, né, daquilo daquele ambiente, então ele já não tem a adaptação perfeita, correta, e as coisas então elas vão desenvolvendo conforme isso. Aí você falando sobre isso, eu lembrei também das aves, que eu acho que é bom falar porque tem muita gente que tem, né, algumas aves aí. Quais são as aves mais comuns que você tem? Sim, disparadamente a mais comum é a calopsita, né? Calopsita. Calopsita. Apesar que o tutor de calopsita, né, ele acaba procurando mais o atendimento do que as outras espécies. Muitos tutores acham que eu não vou levar o meu periquito, o meu papagaio no veterinário, porque ele vai me denunciar, eu vou preso, né? Então, assim, nós clínicos não temos essa obrigação de denunciar o porte ou a tutoria ilegal de animal silvestre. A gente não tem essa obrigação. Nossa obrigação é tratar bem do animal. Então, assim, o tutor que precisar de atendimento das aves pode deslocar o veterinário, que ele realmente não vai denunciar porque você está com um papagaio em casa. Por incrível que pareça, difícil de entender, mas muitas pessoas não levam no veterinário por causa desse medo. Um dos motivos que às vezes o IBAMA proíbe... Ele erra duas vezes, né? Ele está com um animal que não deveria estar e ainda fazer ele sofrer mais ainda por não ter um atendimento. E assim, um dos problemas que o IBAMA tem, justamente de proibição, é o fato das pessoas não terem o hábito de cuidar bem dos animais, de não procurar o conhecimento. O papagaio mesmo, a maior parte dos papagaios esmagadora que você vai na casa das pessoas, vai ter aquela gaiolinha na parede e o papagaio está lá. E a pessoa acha que aquilo lá é normal, aquilo lá não é normal. O papagaio foi adestrado e condicionado a ficar numa situação com que ele fica ali parado o dia inteiro. Isso não é qualidade de vida, tá? Isso não é qualidade de vida. Quando você quer ter uma ave, quando você quer ter um papagaio, por exemplo, você tem que criar uma estrutura para isso. Uma estrutura arquitetônica é realmente um viveiro do tamanho de uma sala, onde ele consegue se deslocar de um lado para o outro, ter diferenças que ele pode se pendurar, fuçar, mexer, assim como as pequenas aves também, que as pessoas criam em gaiola de transporte, essas gaiolas que são usadas para levar os animais de uma hora, os pássaros de um lugar para o outro, a pessoa cria naquela gaiola. E ela acha isso que isso é normal, e não é. As aves têm que ser criadas em viveiros, né? Viveiros. Que bom. Infelizmente passou-se o tempo. E a gente aqui percebe pelas perguntas, pessoas ainda que estão aí, né, fazendo aí, curtindo o Facebook, que a gente precisa marcar um outro dia para continuar, porque tem muitos animais que a gente precisa falar, né, muitas situações onde a gente pode melhorar e adaptar as nossas residências para receber, né, esses nossos amigos aí. Os gatos têm mais um monte de detalhes, e a gente marca para conversar. Realmente é muito assunto. Mas eu queria agradecer, tá? E se você quiser passar uma mensagem final, a gente vai ter que terminar. A mensagem é assim, né? Todo animal ele tem as características únicas, né? E a gente não nasce sabendo. Eu acho que um dos grandes objetivos aí é a gente procurar o conhecimento. Cuidado com da onde busca no Google, né? Não é todo lugar que é confiável, né? Apesar de ter muita coisa confiável. Mas procurar sim um técnico. Você pegou um filhotinho de passarinho, como que eu cuido desse passarinho? O que ele come? Eu acho que a coisa é a seguinte, o que esse animal que eu tenho em casa necessita? Quem vai responder isso? De uma forma segura é o veterinário. Apesar de ter outras fontes de informação, a mais segura ainda é o veterinário. Então, assim, você tem que buscar o que seu animal precisa e criar no seu ambiente a melhor forma, o melhor ambiente possível para ele, né? Que bom! E a gente terminou, esgotou o tempo e até um próximo programa, Júnior Campos Prado.